E nossa entrevista ao vivo de hoje é justamente sobre a vacinação e o aumento de síndromes respiratórias. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio a infectologista Franciele Gastaldi. Franciele, seja muito bem-vinda aqui no Informativo. Eu agradeço o convite. A gente que agradece para a gente iniciar nossa entrevista. A gente viu ali informações sobre a vacinação, mas eu queria começar te perguntando como que elas funcionam na prática. Então, a vacinação, ela todo ano, principalmente, que é o cargo-chefe, a influenza, ela é criada a partir dos vírus, dos sorotipos que mais circularam no ano anterior. Então, é importante a gente ter essa noção que se eu vacinei o ano passado, não é a mesma vacina que eu vou receber esse ano. Porque a gente tem uma mudança. Só de influenza a gente tem mais de 100 cepas. Então, a cada ano há uma mudança na conformatação, em quais as cepas que são mais prevalentes e, por conta disso, a vacina do ano anterior não é igual do ano subsequente. A partir do momento que a gente tem essa vacinação, seja do Covid e da influenza, elas são de proteínas virais. Elas permitem que o organismo consiga reconhecer e produzir o anticorpo. Então, elas não causam a doença. Tanto que essas vacinas elas são liberadas para pacientes, por exemplo, imunossuprimidos. Então, paciente, por exemplo, em quimioterapia ou que tem alguma outra imunossupressão, eles podem e devem se vacinar para a influenza. Então, a partir, é um jeito meio leigo de falar, eu peguei um pedacinho da roupa do vírus e entreguei para o meu organismo reconhecer. Então, ela é uma das vacinas, que, como a gente fala, não tem tantas contraindicações, justamente porque a gente não tem o risco de desenvolver a doença por elas. Então, é assim que funciona. É importante também a gente ter essa noção, porque muitas das vezes, pela produção de anticorpo, a gente fica mais prostrado. Então, não é porque eu vacinei e aí eu peguei gripe logo em sequência. É por conta desse booster, dessa produção de anticorpos que, querendo ou não, traz uma reação para o nosso organismo. Perfeito, Franciele. E falando especificamente sobre essas síndromes respiratórias, o que é isso que está sendo tão falado agora? Para quem não conhece, o que significa? Quais são ali os principais sintomas e, principalmente, como diferenciar da gripe? Então, se vocês forem pesquisar, e aí eu recomendo principalmente as referências do Ministério da Saúde, independente de qual seja o vírus, a gente divide em síndrome gripal, que são coriza, a garganta doendo, mal-estar, febre, são sintomas que a gente fala de via aérea, mas eu não trago risco nenhum para o paciente. Síndrome respiratória aguda grave, que é o que a gente conjunta todos os vírus, é quando o paciente tem esses sintomas, mas tem desconforto, falta de ar ou queda da saturação. E é importante a gente falar porque tem pacientes, principalmente aqueles com problema pulmonar, que pode ter um comprometimento pulmonar tão grande que a saturação cai antes mesmo dele queixar alguma coisa. E essa é a população que a gente mais tem medo, de uma evolução desfavorável. Porque para ele queixar alguma coisa, o pulmão está extremamente comprometido. Então, essa é a definição. É uma definição sindrômica, ou seja, é uma definição global, e aí qualquer vírus pode dar ou um ou outro. E por que nessa época do ano esses casos aumentam tanto, A gente já viu um indício desse porquê, ali na reportagem, mas quais são mais fatores, os principais que a gente pode estar elencando? Então, a gente sabe que muitas das doenças têm um comportamento totalmente sazonal. Então, a gente saiu do verão reforçando sobre a dengue, a gente está entrando, saindo do outono, onde a gente falou bastante sobre o vírus sincicial, que é um vírus respiratório que pega predominantemente neonatos e crianças pequenas, e no inverno a gente tem uma maior circulação da influenza e do Covid. Isso por quê? Por conta das temperaturas mais baixas, agride a mucosa nasal, cria microfissuras e qualquer coisa que eu inalo é fácil de entrar no pulmão. Além disso, por conta das baixas temperaturas, eu vou procurar ambientes fechados, com pouca ventilação e geralmente com aglomeração. Então, isso favorece a disseminação, na verdade, de qualquer vírus. E aí é importante a gente saber sobre isso, porque a gente, mesmo com vacinação, estamos susceptíveis a outros vírus que podem causar os mesmos sintomas. Com certeza. Franciele, agora eu te convido a assistir um material com a gente, aproveitando que você mencionou a questão das crianças, porque além da vacinação, há outros cuidados importantes a serem tomados nessa época de frio, principalmente com as crianças. Veja só.
A temperatura está mudando e quando chega esse período aumenta a preocupação dos pais com a saúde das crianças. Os quadros gripais, de modo geral, atingem grande parte dos brasileiros. É preciso observar os sintomas das crianças e saber como agir diante de cada um deles. Se o bebê não reagir em 48 horas, o ideal é procurar ajuda profissional. A atenção deve ser ainda maior para os menores de 3 meses. Normalmente, um quadro viral, assim, um vírus, uma infecção, ela vai ser autolimitada. Ela vai começar por volta de 3 a 5 dias, vai manter quadro de febre, coriza, tosse e depois tende a melhorar. No entanto, alguns casos vão complicar. O que as mães, os pais têm que ficar espertos? Primeiro, desconforto respiratório, se começou a afundar a região da fúrcula aqui, começou a afundar, a criança começou o narizinho a abrir, que a gente chama batimento de aleta, a barriguinha começou a afundar demais, gemência, ou começou a respirar muito rápido, febre persistente, tudo isso são fatores de risco que vale a pena levar ao pronto-socorro ou ao pediatra para ser avaliado para ver se não tem nenhum fator de complicação. As doenças existem, mas a prevenção evita que as crianças sejam afetadas. Cuidados simples fazem a diferença. A lavagem das mãos, se ao evitar da criança muito nova ter contato com outras pessoas, que a gente não sabe, às vezes a pessoa não está sintomática, mas está portando vírus. Então, evitar de ter contato com muita gente, evitar aglomerações. Se as mães que estão amamentando, se estiverem gripadas, colocar uma máscara, lavar a mão toda vez antes de fazer essa amamentação. Hoje a gente tem o calendário nacional de imunização brasileiro, ele é muito completo, um dos melhores hoje do mundo. Então, assim, é vital importância manter a vacinação. Para a gripe, de modo geral, a influenza, a vacinação começa com 6 meses, assim como a do Covid. Então, nesse início, até os 6 meses, cobertura viral a gente não tem tantas. Hoje a gente está se falando um pouco mais sobre as vacinas para o vírus essencial respiratório, mas que ainda não estão na rede pública, estão na rede privada, mas que estão à disposição. Mas, de modo geral, as que estão, todo no calendário protegem as crianças para infecções bacterianas, meningites, outras tantas infecções que também têm muita gravidade. Franciele, realmente as crianças são mais suscetíveis, né, às gripes, às síndromes respiratórias? Sim, por 2 motivos. Primeiro, porque são os primeiros contatos com o vírus. Então, a primeira vez que eu tenho contato com algum patógeno, né, eu vou ser susceptível a desenvolver qualquer infecção. E aí, a partir da minha infância, que eu vou criar grande parte da minha imunidade. E segundo ponto, por conta de comportamento. É muito difícil eu pedir para uma criança ficar com máscara. Com certeza. A criança vai compartilhar objeto e brinquedo, né? Então, ela não vai ter aquela disciplina da higienização das mãos como necessidade, nem etiqueta da tosse. Então, são esses 2 fatores que são importantes para explicar o aumento dos casos respiratórios na criança, principalmente no inverno. E diante desses desafios, né, quais são as principais estratégias, né, que podem ser adotadas para enfrentar justamente nesses desafios? O que pode ser adotado? Primeiro ponto é a vacinação. Sim. O segundo é a gente tentar educar as crianças e de maneira lúdica, nada forçado, né? Sobre a importância da higiene das mãos, por exemplo, que isso se cabe em qualquer lugar, independente de qual seja a doença, né? Reforçar os pais, por exemplo, que se os seus filhos estão sintomáticos, de preferência não leve eles, por exemplo, à escola ou para a creche, né? Porque eu estou falando de uma sala de 30, 40 alunos que tem a possibilidade de ter 30, 40 vírus diferentes e aí você acaba expondo de maneira mais expressiva para a criança. Então, tudo isso já reduziria, né, muito os casos. Pois é, Franciele, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha. Qual mensagem de conscientização você deixa? Eu acho que é a mensagem que eu dou todo ano, que vacinação é vital, né? A vacinação ela é uma das melhores invenções que a medicina já conseguiu e a gente tem que reforçar, como falado na entrevista, o Plano Nacional de Imunização do Brasil é um dos melhores do mundo e a gente tem que fazer uso disso. Perfeito, Franciele. Excelente. Muito Obrigada. obrigado pela sua participação aqui no Informativo e seja sempre muito bem-vinda. Ok.